Fala galera, bem-vindo a mais uma live, um café pro treino. Sejam todos bem-vindos aí. Você já tomou seu café hoje? Nessa live de hoje nós vamos falar sobre choque de realidade, problemas que observei na faculdade. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns conceitos, né, alguns problemas que eu vi durante a minha formação, quando eu ingressei dentro da faculdade. Sejam todos bem-vindos aí. Você que está se chegando agora, nós estamos no Um Café pro Treino. E aqui é a parada do treinador. Nessa live aqui eu faço todas as quintas-feiras, às 8 horas da manhã. E aí eu vou trazer algumas curiosidades, algumas particularidades desse mundo aí da academia. Para quem gosta de treinamento resistido, para quem gosta de musculação, sempre eu vou estar trazendo alguns conceitos aqui. Então, essas lives são criadas para todo mundo que gosta de musculação, mas principalmente pro treinador, um instrutor de academia, o personal trainer. E nós estamos indo para a live de número 13. E só para orientar, como eu sempre oriento aqui nessas lives, você que está assistindo o replay, que vai estar assistindo o replay, toda quinta-feira nós temos uma live com um determinado assunto. E aí eu vou deixar a transmissão gravada por uma semana aqui no meu Instagram, então você pode assistir de novo, você pode rever, você pode ter um replay. E depois eu vou deixar 2 semanas ela no canal do meu YouTube, Renan Demarque Treinador. Depois desse período, eu retiro a live do ar e deixo ela numa plataforma aí junto com os meus alunos. Beleza, pessoal? Então, bem-vindo aí a todos mais uma vez na live, um café para o treino, e tenham um bom dia a todos. Eu vou contar aqui uma particularidade, né, do que eu vivi hoje, nessa live eu vou falar da particularidade que eu vivi dentro da faculdade. Então eu vou contar um pouco da minha história, de como que foi isso dentro da faculdade, né? Então, eu ingressei na faculdade no ano de 2013. E aí eu cursei, né, fiz a licenciatura e fiz o bacharel de 2013 a 2016. Na nossa primeira live, eu acabei falando sobre a minha história, de como que eu gostei desse mundo aí da musculação, acabei falando de certas particularidades da minha vida. Só que aí me perguntaram, Renan, essa live aí de quinta-feira, eu vou acabar assistindo e tal, só que ela é praticamente a mesma coisa que você falou na primeira vez. Falei, não, não vai ser igual. Eu vou falar uma particularidade um pouco da história, assim, que eu vivi dentro da faculdade, só que eu vou trazer alguns problemas que eu encontrei ali dentro da faculdade. Beleza? Então, não é igual, é totalmente diferente. Só um pequeno pedaço de como eu ingressei na faculdade, de como eu tive esse interesse aí pela prática de musculação, que pode ser um pouco parecido. Então sejam todos bem-vindos aí, Sandro. O Sandro entrou aí, o Fernando, o Fer Marques aí, um cliente lá da academia. Sejam todos bem-vindos. E para você que assistir essa live mais tarde aí, vai ficar gravada. Você for ver o replay, vai ficar por uma semana aqui no meu Instagram. Então, quando eu entrei na faculdade em 2013, né, eu queria tirar algumas particularidades minhas, né? Eu fui para um tudo ou nada. O que que eu falava desse tudo ou nada? Como eu falei para vocês na live 1, eu desde pequeno gostei da musculação por referências, né? Então a gente via Arnold Schwarzenegger no cinema, e aí ele era tinha um volume muscular, ele era grande. Então desde pequeno aí a gente tinha uma particularidade em querer fazer musculação para se tornar musculoso. E quando eu comecei a ter acesso à internet, eu comecei a pesquisar aí sobre o mundo da musculação e achei um rapaz mais pequeno, tal, quando estava competindo, só que ele tinha muito volume muscular e se chamava Mike Mentzer. E aí eu queria saber quem que era aquele cara, né, Mike Mentzer, e comecei a pesquisar quem era Mike Mentzer. Aí eu encontrei que ele fazia um treino intenso, porém breve. E aí chamou a minha atenção por ser um treino de alta intensidade, com uma forma sendo em frequência, né? Ele é um treino infrequente, porém muito intenso. Então eu comecei a pesquisar e ver tudo que eu podia ver naquela época sobre Mike Mentzer.
Só que era muito vago, eu não conseguia compreender várias coisas. Como que você treinava pouco e tinha bons resultados? Como que você treinava de uma forma infrequente e tinha bons resultados? E aí eu ia lá, comprava uma revista, comprava alguma coisa para ler sobre treinamento, já falava outra coisa, né? Falava de se treinar todos os dias, com divisões de treino ABC e depois repetir ABC, ou se não fazer ABCDE. Então, era bem frequente na semana, porém, do outro lado, né, o Mike Mentzer que eu estava vendo, ele já falava que tinha que ser infrequente, pra, 3 vezes na semana, às vezes 2 vezes na semana, e Mike Mentzer colocou um relatos também de uma vez só na semana. Isso daí era muito infrequente, né? Como que isso daí se torna uma realidade? Então isso chamou a minha atenção. Foi assim que eu comecei a me envolver com treinamento de alta intensidade e criar curiosidade para conseguir compreender isso. Por que que ele está falando que treinos infrequentes e intensos funcionam e de um outro lado, treinos volumosos e frequentes também funcionam. Então eu queria entender essas particularidades. E desde pequeno, como eu falei, o meu sonho era se tornar alguém que fizesse alguma prática de esporte físico. Então eu queria ser alguém da área da educação física, né? Então eu queria ter contato direto com o treinamento. E eu só iria ter esse contato direto com o treinamento se eu me formasse como educador físico. E aí eu ingressei então em 2013 na faculdade. E quando eu ingressei na faculdade, meu objetivo era ir para o tudo ou nada. O que era essa questão de ir para o tudo ou nada? Como eu queria trabalhar, eu tinha certeza que eu queria trabalhar com a musculação e entender esse conceito do treinamento de alta intensidade, eu entrei na faculdade para compreender esse conceito. Então, eu fui para a faculdade para entender a teoria do treinamento, saber como que de fato funciona a musculação e esse mundo do fisiculturismo. Então, eu comecei a ingressar ali e falei, quando tiver oportunidade com os professores, vou perguntar sobre a musculação, vou querer entender como que funciona as rotinas de um fisiculturista, vou querer entender todos esses aspectos. Então, eu entrei ali formar grupo com pessoas, né, alguns amigos que entendessem sobre a musculação, que praticassem, e aí reuni todas essas informações porque eu queria me tornar um profissional dessa área. E também queria aprender na prática, né, como de fato executar um treinamento de musculação voltado à alta intensidade e voltado a esse mundo do fisiculturismo. Então ali eu queria reunir essas informações e entender principalmente o treinamento de alta intensidade que vinha chamando a minha atenção. Então, o meu principal objetivo ali era entender o treinamento de alta intensidade. E como eu já estava muito focado, né, lendo e querendo aprender sobre Mike Mentzer, sobre o Heavy Duty, que é o método de treinamento de Mike Mentzer, eu queria ali fazer algumas perguntas para poder compreender melhor sobre esse método que Mike Mentzer vinha proclamando, né, que é o Heavy Duty. Só que quando eu cheguei na faculdade, eu tive um choque de realidade. Por isso que o tema dessa live é o choque de realidade. São alguns problemas que eu percebi dentro da faculdade. E aí, nesse choque de realidade, me acordou para a vida. Falei, ei, não é aqui que eu vou aprender todas essas coisas. E você como treinador, você como educador físico aí, que quer trabalhar com musculação, que é instrutor de uma academia, ou quer se tornar instrutor de academia quando se formar, né? Ou personal trainer, que você vai estar trabalhando com alguns alunos de aulas particulares, tendo o seu principal objetivo trabalhando com a musculação, realmente na faculdade sobre esse mundo do fisiculturismo você não vai aprender no momento. Pode ser que num futuro próximo, devido às nossas gerações mais novas, venham entendendo esse conceito, aí novos professores nas universidades vão falar mais sobre esse conceito do fisiculturismo, do bodybuilding, porque está aumentando essa demanda. Então, quando eu entrei na faculdade, e hoje em dia ainda eu vejo lá e converso com os meus estagiários, eles não aprendem praticamente nada. E esse foi o choque de realidade. Porque quando eu cheguei na faculdade, e aí eu comecei a querer questionar ou saber sobre a musculação, sobre esse mundo do fisiculturismo, sobre o treinamento de alta intensidade, ninguém sabia me orientar. Então, para eu poder aprender isso daí, eu tinha que ir fora da faculdade, pesquisar sozinho, estudar sozinho. Então, tudo que eu aprendi sobre o treinamento de alta intensidade, na faculdade me deu um norte, sim. Me auxiliou a entender muitas questões sobre o treinamento. Não estou falando que não
não fez nada por mim? Fez, ajudou bastante. Só que esses conceitos sobre o fisiculturismo, sobre o bodybuilding, sobre o treinamento de alta intensidade, não se fez muito. Então, quando eu fui para o tudo ou nada para aprender de fato como isso tudo funcionava, eu quebrei a cara, porque eu não consegui aprender tudo que eu queria aprender. Então, as minhas perguntas ainda se tornaram vagas. E aí eu vi outros problemas que ali eu não iria aprender. Então, se eu quisesse ser um profissional que trabalhasse com o treinamento de alta intensidade, com a musculação de fato, como deve ser feita, para um fisiculturista, para uma pessoa que leva a sério a musculação, eu teria que buscar informações fora também. Então é por isso que existem pós-graduações por aí, pós-graduações em bodybuilding, pós-graduações em treinamento de musculação aí, voltada para o fisiculturismo, porque na faculdade fica muito vago. E é por isso também que essas pós-graduação está dando bastante. Tá tendo bastante procura, tá dando bastante gente fazendo esses cursos, porque na faculdade você não aprende todos esses conceitos. Então, o primeiro problema que eu cheguei na faculdade e percebi é que lá na faculdade, os professores em si não entendem de fato como funciona a musculação como estilo de vida voltado pro fisiculturismo. Eles nem conhecem nomes clássicos. Se você perguntar ali para os professores, às vezes eles vão conhecer quem que é Arnold Schwarzenegger por causa da sua notoriedade no cinema, né? Os filmes que ele fez, porque ele é muito conhecido dessa forma. Agora, sobre as rotinas que ele fez no treinamento, já não se sabem ali. Então ali os professores não conseguem te orientar dessa forma. Aí se você for lá e questionar quem que foi Joe Wader, também eles não sabem. Como que você vai falar sobre o fisiculturismo, né, sobre esse mundo aí do bodybuilding, se você não sabe nem quem foi Joe Wader? Joe Wader foi o pai do fisiculturismo, onde ele criou o Olímpia. E aí essas competições que nós vemos hoje em dia foi porque Joe Wader ajudou a se tornar popular isso, né? Ele criou o Mister Olímpia. Então, se for lá e pesquisar dentro da faculdade, perguntar para os professores quem é Arthur Jones, que foi o cara que criou aí, que não é que ele criou, né? Mas ele entendeu todo esse conceito e organizou de uma forma para jogar para todo mundo treinar, que é o treinamento de alta intensidade. Ele começou a perceber que se você fizesse muito intenso, você teria resultados. E aí o pessoal não consegue, ali dentro da faculdade, ter essas noções. Então, quando eu perguntava lá quem era Arthur Jones, Joe Wader, se eu falasse nomes de alguns fisiculturistas que também foram destaque, né, como o Dorian, eles não conheciam. Quando eu falava do treinamento de alta intensidade, nós temos aulas de treinamentos intensos. Aí isso daí era moldado da seguinte forma, pelo menos dentro da faculdade como foi comigo. Treinos, ciclos de treino, onde você aumenta a intensidade, o volume de treino abaixa, depois você vai tendo outros ciclos onde o volume de treino vai aumentando, e aí o volume de treino vai aumentando, a intensidade vai diminuindo. Beleza, até aí correto. Só que esses protocolos de periodização que são ensinados na faculdade são mais voltados, sabe o quê? A corrida, né? Então não é voltado a um planejamento todo de uma estrutura de musculação. Na faculdade, quando você vai aprender sobre musculação, você aprende sim fazer uns exercícios, aprende sim a montar uma ficha de treino, a fazer avaliação, a como trabalhar um pouco ali na academia, porque você tem que fazer os estágios, né? Você vai aprender. Só que não te ensinam de fato a montar toda uma estrutura de intensidade e volume em um planejamento dentro da ficha de treino de musculação. Não te ensinam todos os exercícios também, eu acho que deveria ter uma grade muito mais extensa, né, para falar de todos os exercícios da musculação, porque são inúmeros, né? Barras, máquinas, halteres, então são inúmeros, só que eles não te dão uma base boa sobre isso. Principalmente não te ensinam os conceitos de se chegar à falha muscular, a falha total, sistemas de treino também eu não vi nada dentro da faculdade. Então, como que você vai montar um planejamento de treino, você vai trabalhar nesse mundo aí com um fisiculturista, com um bodybuilding, se você não aprende nem sequer os sistemas de treino, combinações de sistema. Nem que se for uma pré-exaustão ali, eu praticamente não ouvi dizer dentro da faculdade,
né? No máximo ali que acabou ouvindo, talvez é um drop set, porque é muito conhecido, né? Só que não ensinam também como aplicar, de fato, esses sistemas de treino. Porque existe uma forma de aplicar. Não é simplesmente você chegar lá, a pessoa começar a treinar hoje, aí amanhã ela já está melhorando, aprendendo exercício, você já colocar um sistema de treino como drop set. Não faz sentido. Ela nem aprendeu ainda a contrair a musculatura com eficiência, nem começou a recrutar o máximo de unidades motoras que ela poderia recrutar para contrair as fibras musculares. Então existe um pouco aí desse problema que eu via, né? De se ensinar de fato o que é musculação e como é isso daí na vivência prática de fato, para quem quer trabalhar nessa essência do fisiculturismo, do bodybuilding, principalmente no treinamento de alta intensidade. Porque às vezes a pessoa acha que está treinando em alta intensidade só porque está doendo a musculatura. Só que não é assim que funciona, né? Não é porque está doendo a musculatura que você está treinando de forma intensa, né? A intensidade ela sempre é vista com cargas altas, só que você tem que aprender a fazer o exercício de forma correta. Então são cargas altas com a intensidade de esforço também alta. Você tem que se esforçar no treinamento. A pessoa vai lá e nem se esforça direito. Ela fala que treinou em alta intensidade com cargas altas, mas aí dá 1 hora e meia de treino. Então ela fez um treino muito longo em questão de tempo, já não é tão intenso então. E ela fala que foi com cargas altas, foi com intensidade, só que ela sai da academia bem, sorrindo até. Então isso também não é alta intensidade, porque ela pode ter treinado com as cargas mais pesadas, só que ela não aplicou intensidade de esforço. Então ela não treinou na essência do treinamento de alta intensidade, o HIIT. Então, quando eu comecei a perceber essas questões lá dentro da faculdade, aí eu vi um problema, né? Eu vi uma questão assim, ó, tem um buraco aqui, tem uma lacuna aqui. E isso eu preciso compreender melhor. E para entender mais e saber e ter essas informações, eu tive que ir lá fora para poder pesquisar. Então, tudo que eu sei sobre treinamento de alta intensidade, a maior parte realmente veio fora da faculdade. Repetindo, a faculdade me deu um bom norte, sim, só que esses problemas existem lá dentro. Você não vai aprender a essência do treinamento de alta intensidade, muito menos o treinamento o treinamento de musculação em sua base aí para o mundo do fisiculturismo, né? O William entrou aí. E aí, William, beleza? Tudo certo? Acompanhe aqui a nossa live aqui até o final. E eu tô falando nessa live aqui do choque de realidade que eu encontrei, problemas que eu acabei encontrando dentro da faculdade. Então, isso daí acabou. Quem quer trabalhar com o treinamento de musculação voltado para o fisiculturismo fica muito vago dentro da faculdade. Então, isso daí, se você quer um treinador, se você é um personal trainer e quer trabalhar com a musculação de fato, você vai ter que reunir certas informações também fora da faculdade, fazer cursos extras, onde você vai aprender sobre sistemas de treino para aplicar num planejamento de uma pessoa que é um fisiculturista, uma pessoa que quer ter como essência aí o treinamento de alta intensidade. Você vai ter que aprender quando utilizar falha total, você vai ter que aprender sobre como ensinar, né, técnicas de ajuda dentro da musculação também são vagas na faculdade e você tem que pesquisar tudo isso daí fora da faculdade. Outro problema que eu vi dentro da faculdade também foi a questão das pessoas não serem tão bem orientadas. E isso é talvez o que mais chamou minha atenção na faculdade quando eu entrei na faculdade e tive esse choque de realidade. Os problemas que eu acabei vendo ali dentro da faculdade. Que as pessoas não são ensinadas, os treinadores ali não são ensinados a como cuidar de fato dos clientes, dos alunos, né? Não se gera empatia. E o que é empatia? A empatia é a arte de se colocar no lugar do outro. Então é uma conexão. A empatia tem que se gerar uma conexão. É o que eu tento fazer com os meus clientes sempre. É eu, você, nós. Um treinador tem que aprender a ter empatia. Por quê? Porque você vai tentar se colocar no lugar do outro. Não é uma questão assim, ó, você falar para a pessoa que você sente dessa forma, que se acontecer algum fato na sua vida, você faria dessa forma, dessa forma e dessa forma. Isso não é empatia. A empatia é a arte de você se colocar
no lugar do outro, você entender o que o outro sente, tentar imaginar pelo menos o que o outro sente, tentar entender como ele está ali se esforçando para treinar, tentar entender as dificuldades daquela pessoa para você conseguir resolver os problemas e dificuldades daquela pessoa. Então, olha só, é a arte de se colocar no lugar do outro, né? E esse é um problema que eu vi dentro da faculdade que não é ensinado. Nós temos uma matéria que é de treinamento adaptado. Então você pega uma pessoa e adapta o treinamento para aquela pessoa. E isso é muito válido, eu concordo muito, tem que ser assim e é muito bom. Essa matéria é show. Só que dentro da faculdade, quando chegou na prática, no vamos ver, num dos meus estágios eu peguei uma pessoa que tinha poliomielite, né? Eu vi o treinamento dela que foi montado pelos profissionais ali. Então, olha só, acompanha aqui no meu raciocínio que vocês vão entender. Esse é um problema sério que eu vi dentro da faculdade e que o treinador, o personal, ele tem que entender, ele tem que compreender. Então, eu tive uma pessoa lá que eu acompanhei no estágio, que ele tinha poliomielite, que é a paralisia infantil. Então, ele cresceu, ele desenvolveu, só que uma das pernas dele tinha a atrofia muscular, ela era fraca. Ele conseguia andar, só que ela era fraca. E aí, quando foi montado o treino para ele, um treino adaptado para ele, ele foi passado um treino que ele usaria mais a perna forte, a perna que ele não tem o problema. Também pode ser válido, você vai treinar mais forte, você vai treinar mais intenso aquela perna que está boa, porque a outra ela tem atrofia, ela tem um problema, uma certa dificuldade. Beleza. Mas isso não é o treino adaptado. Porque a perna existe, a perna está ali. E esse conceito, quando eu vi isso, eu achei um absurdo. E ainda mais para um treino adaptado, que eu tinha que resolver o problema daquela pessoa. Eu sou um profissional e aquela perna existe, ela está ali. Ele tem um movimento, mesmo que seja limitado, tem. Mesmo que ele não tenha força, mas ela está ali. Ela não pode ser negligenciada. E olha só o que eu fiz. Eu peguei essa pessoa e gerei uma empatia. Eu me conectei com ele. E aí eu vi as dificuldades que ele tinha e tentei imaginar como que seria aquilo. E estudei um pouco sobre a poliomielite. Por incrível que pareça, eu coloquei ele para treinar aquela perna que estava com problema. Sabe o que aconteceu? O final disso tudo que aconteceu? Eu tinha um parceiro também que nós conversávamos sobre o treinamento de alta intensidade. Ele tinha a mesma mentalidade que eu ali. Ele era um aluno e a gente se falava bastante sobre esses assuntos e a gente conseguiu estruturar um treinamento voltado para essa pessoa. E nos estágios nós chegamos até um ponto onde nós íamos nos estágios em dias alternados. Por quê? Para poder acompanhar essa pessoa. Então nós não fazíamos mais o estágio junto, porque quando eu ia, eu acompanhava. Quando eu não ia, que não eram os meus dias, e ele ia para acompanhar esse rapaz da poliomielite. E quando nós fizemos o treinamento realmente adaptado do jeito que tem que ser feito, gerando empatia com aquele indivíduo, com aquele aluno, as coisas aconteceram. Colocamos ele no leg press e fizemos ele fazer as contrações com a perna boa. E aí, lógico, como tendo base, nós adaptamos, é isso, porque é isso que é um treinamento adaptado. A perna boa era sustentação para a perna fraca. E aí ele fez os movimentos e sentiu a musculatura até contraindo com muito menos intensidade, óbvio, do que a perna boa, com uma dificuldade extremamente maior do que a perna boa. Só que olha só, ele ficou extremamente emocionado por ter conseguido fazer alguns exercícios com a perna que tinha um problema. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Por incrível que pareça, depois, quando ele chegou na casa dele, ele contou para a esposa dele. A esposa dele, no outro dia, foi lá na faculdade, no estágio, agradecer, né, pelo que fizeram pelo marido dela, que ele ficou muito emocionado, que chegou até se emocionar, né, até chorar um pouco, porque ele usou a perna que tinha problema, que ele passou a vida inteira escondendo a perna, ele passou a vida inteira aí evitando a fazer exercícios com aquela perna. Aí de repente ele está fazendo alguns movimentos, isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Então é outro problema que eu enfrentei na faculdade, que eu vi. Não se ensina a você a trabalhar de fato com as particularidades individuais de cada indivíduo, né, das pessoas.
não te ensinam a gerar empatia. Você só vai montar um treinamento eficaz, passar um treino bom para aquele cliente, quando você gerar essa conexão. Porque aí você vai ter a arte de se colocar no lugar do outro e tentar entender o que o outro sente, de como que ele funciona para poder trazer o que é melhor para ele. Então, não é somente montar um planejamento de treino, não é somente montar uma ficha de treino e falar para a pessoa fazer isso, seguir isso, isso, isso. Às vezes ela pode ter alguma dificuldade em realizar algum exercício, ela pode ter alguma dificuldade em fazer determinadas intensidades ou determinados volumes de treino, e você só consegue resolver isso quando você gerar empatia com o cliente, aquela conexão. Eu, você, nós. É a arte de se colocar no lugar do outro para montar o treinamento ideal para aquela pessoa. É por isso que lá na Esparta, na hora que nós vamos atender um cliente, nós queremos saber como que ele é, queremos saber particularidades e individualidade biológica de cada um. Na academia Esparta eu vim com esses dois conceitos, né? Que era ensinar a essência do treinamento de alta intensidade, mostrar como que é o conceito do fisiculturismo, da musculação em si, e também ter essa conexão com os clientes, ensinar de fato como treinar. As pessoas que têm um problema de saúde, ajudar ela a resolver. As pessoas que têm um problema de limitação física, ajudar elas a resolver. As pessoas que querem treinar em alta intensidade, ajudar elas a treinar em alta intensidade. Então, esse é a base da Academia Sparta. É assim que eu criei, que eu desenvolvi a academia. E é todos esses conceitos, essas dificuldades, esses problemas que eu estou introduzindo na Sparta Academy, um projeto muito bom, um projeto que eu estou construindo aí, que é uma academia para ensinar e formar instrutores e personal trainer de sucesso para aprender a trabalhar com essa forma, aprender a trabalhar com treinamento de alta intensidade e aprender a trabalhar com a individualidade de cada um. Então, esse projeto que eu estou fazendo, ele é muito grande e ele é muito bonito. Tá desgastando demais horas para poder montar toda essa estrutura, mas é isso que eu vou ensinar sempre ali naquela academia os meus alunos. E fiquem ligados aqui comigo, fiquem nas redes sociais, no Instagram, que eu vou estar sempre falando sobre esse projeto. Em breve vem novidades aí para vocês. Porque olha só, quando eu falei para você desse problema, desse choque de realidade, que as pessoas não são tão bem orientadas a ensinar os alunos, a ensinar os indivíduos lá fora, isso deixa os profissionais confusos na hora de atender. Por que que eles não conseguem fazer uma determinada coisa? Se vem um problema também, aqui, né, eu já tive alunos que eles não têm dois dedos da mão. Então tem uma deficiência física e não tem o dedo da mão. E aí, o que que você vai fazer? Como que é? Esse aluno que eu já tive, ele tem um problema na mão. Quando treinou em outras academias, não conseguia treinar com eficiência costas, porque não tinha pegada. E como que você vai resolver isso daí? Você tem que entender, você tem que gerar uma empatia com aquela pessoa, deixar ela confortável com você para dizer os problemas, porque se você não tem empatia, essa arte da empatia aí com a pessoa, essa conexão com ela, você não vai dar liberdade e ela não vai ter conforto para dizer para você as coisas que ela pensa, para ela te explicar certinho, detalhadamente como que ela é, como ela funciona, o que ela sente, o que ela pensa. Quando você tem essa conexão, a pessoa se abre mais. E aí ela vai te falar mais das particularidades dela, de como ela faz, de que ela não consegue fazer. Então, nas outras academias, tentavam adaptar o treinamento para esse cliente de uma forma que não fazia ter toda a eficiência de contração muscular. Porque ela não só fazia apoio, que não tinha os dois dedos, fazia um certo apoio. Já quando treinou comigo, eu fazia uma adaptação mais elaborada e ela tinha mais eficiência na contração de costas, na contração de bíceps. E isso é a arte de se gerar empatia. E essas questões eu venho ensinando os meus alunos. E quem faz estágio comigo presencialmente dentro da academia, Esparta, aprende esses conceitos. É por isso que quem está lá dentro é destaque. Geralmente, quando um cliente chega lá e é atendido por aqueles profissionais, por aqueles estagiários, mesmo que forem estagiários, por aqueles profissionais que ali estão dentro da academia, a pessoa gosta muito daquela pessoa, porque se gera essa empatia. E aí, no final das contas, às vezes,
O cliente vai lá e procura até o outro profissional ou estagiário, mas não me procura. Por quê? Porque se gerou essa conexão com o profissional. E é isso que faz a diferença. Você tem que estar lá para atender a pessoa da melhor forma, gerar essa conexão, essa confiança com o cliente e fazer um bom trabalho físico, né? Aí você passar de fato os conceitos de treinamento com eficiência para aquela pessoa. E é esses problemas que você não aprende a resolver dentro da faculdade. Foi isso que eu acabei notando dentro da faculdade. Então tinha aquele problema lá, o pessoal não conhece a essência do fisiculturismo, não conhece o conceito do treinamento de alta intensidade, não consegue atender de forma eficiente os clientes, porque não compreende os problemas do cliente e aí não consegue resolver no treinamento aquelas questões, aqueles problemas do cliente. E é isso que eu venho explicar aqui hoje para vocês nessa live. E é isso que eu venho sempre trazer como soluções de problemas aqui no meu Instagram, no meu YouTube, né? Então a nossa live fica encerrada por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode fazer. Se quiserem saber alguma coisa. Pessoal, obrigado aí por quem está se interagindo comigo. Sempre estou recebendo aí mensagens no meu direct. Essa semana aí eu recebi uma mensagem falando de melhora no treinamento aí, que a pessoa estava com exaustão, overtraining, fiz alguns ajustes e já notou drasticamente uma grande diferença até no bem-estar, na disposição do dia a dia. Obrigado aí pela confiança, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Pessoal, fiquem de olho aqui no meu Instagram, que eu estou criando um projeto aí que eu vou passar para vocês, um projeto muito bom, um projeto bacana. E aí, quem é treinador, que me acompanha, treinador, personal trainer, é, vai se beneficiar bastante. Pessoal, essa é a live de hoje. Eu vim trazer aí sobre esses conceitos aí do choque de realidade, esses problemas que eu vi aí na faculdade. Se você não assistiu essa live completa, volte depois que ela vai ficar disponível por uma semana aqui no meu Instagram. E aí vocês podem estar assistindo novamente. Depois eu vou deixar ela disponível no meu canal do meu YouTube, Renan Demarque Treinador, por 2 semanas. Depois disso eu retiro ela do ar e vai ficar somente na plataforma, como eu falei, dos meus alunos. Beleza? Obrigado a todos aí, um bom final de semana e nos vemos novamente quinta-feira que vem, às 8 horas da manhã, no Café pro Treino. Até mais, um abraço a todos e fiquem com Deus.